43. Mateus 5, 43 ao 48. Vamos fazer essa leitura. Você na tua casa aí, pega a tua Bíblia. Nós vamos meditar nessas escrituras que o Senhor Jesus nos ensinou. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, os que estão aqui podem se assentar, os que estão nas suas casas aí também, estejam aí em culto, reverentes aí a essa palavra e essa hora que o Senhor quer falar aos nossos corações, ao meu e ao seu. Amados irmãos, quando nós nos deparamos com frases, com ensinos que Jesus trouxe, assim como aconteceu ali há 2000 anos atrás, talvez o nosso coração também, 2000 anos depois, possa pensar o mesmo que muitos pensaram ali. Jesus, ele fez três sermões principais ali. O primeiro, os irmãos sabem aqui, capítulo 5 de Mateus, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Ele faz ali na Galileia, ele chama os seus discípulos e diante de uma multidão, ele ensina. O segundo sermão é conhecido como o sermão profético. Jesus faz ali na Judéia, ele faz ali no Monte das Oliveiras, de frente com Jerusalém, olhando para Jerusalém praticamente. Ele faz esse discurso, ele faz esse sermão, essa pregação, sua segunda principal pregação. E terceiro sermão, terceira pregação do Senhor, quando ele aparece lá, já depois de ter morrido, ressuscitado, lá na ilha de Patmos, ele aparece para João. E faz então ali a pregação, exposição para a igreja, o seu povo, falando de coisas que tinham acontecido, que estavam acontecendo e que haveriam de acontecer. Então esses três sermões principais de Jesus, amados irmãos, são maravilhosos. Se pegar cada detalhe deles, você vai ver as maravilhas, as grandiosidades, as profundidades que Jesus ensinava. Mas aqui nesse sermão, irmãos, nós olhando para ele, nós, cristãos, que já fomos alcançados por graça, o Senhor está operando nas nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós. Nós olhamos para isso e vemos quão profundas eram essas palavras. Olha, Jesus está ali diante de uma plateia, diante de um povo que havia ali judeus,
gentios, fariseus, entre outras classes. E Jesus aqui no 43, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito, está escrito. Não foi só dito, foi escrito. Está escrito. Está escrito lá em Deuteronômio 23. Depois da sua casa, depois você tendo um tempo, você dá uma lida em Deuteronômio 23. E Jesus fala então para aqueles, fala assim: vocês sabem o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ali Moisés, em Deuteronômio 23, ele está falando ali dos amonitas e dos moabitas, os filhos de Ló, que eram irmãos, eram parentes, filhos do sobrinho de Abraão. E ali em Deuteronômio 23, fala que não era para abençoá-los, mas para aborrecê-los, todos os filhos de Amon, os amonitas, e todos os filhos de Moabe, os moabitas, para que eles fossem aborrecidos. Então Jesus pega essa palavra que está lá em Deuteronômio 23, porque muitos daqueles, eles pegavam esse ponto dos amonitas e moabitas, então eles falavam assim: vamos aborrecer os nossos inimigos. Jesus pega bem esse ponto, e lá, se você ler depois o contexto, você vai ver que Balaão foi escolhido ali para amaldiçoar o povo ali, e Deus não dá ouvidos a Balaão. E a Bíblia fala ali também, de Deuteronômio 23, que Deus converte o mal em bênção. Então Jesus traz isso, amados irmãos, e ele fala assim: amarás o teu próximo, e amarás também o teu inimigo. E eu separei aqui hoje, para falar com os irmãos, 7 frases que Jesus disse, 7 ensinos que Jesus trouxe, que a gente lendo, a gente fala: Senhor, tenho que aplicar o meu coração ao meu caminho. Como tenho me comportado? O que essa palavra tem feito de efeito na minha vida? O que tem feito de efeito na minha vida? Qual o efeito que essa palavra tem produzido? Jesus está diante de uma plateia, diante de um povo, diante dos seus discípulos, diante de uma multidão que está ouvindo Jesus falar. E eu separei 7 frases aqui, amados irmãos, e uma dessas 7 é essa primeira aqui: amai os vossos inimigos. Nós lemos, Jesus disse, vocês ouviram: ame o teu próximo e aborreça o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu fico imaginando aquele povo ouvindo essa palavra, aquele povo tão, que ali os mais próximos deles, que eram os samaritanos, ali que eles estavam ali, eles já tinham repulsas. Muito mais os amonitas e os moabitas, os filhos de Ló, e muito mais outros povos. E o Senhor ali em Deuteronômio, ele fala assim: olha, vocês precisam amar os egípcios, porque vocês foram estrangeiros na terra deles. Então essa frase, amados irmãos, amai os vossos inimigos, é algo que tem que fazer o nosso coração hoje. Cristãos que foram alcançados por graça, que foram restaurados, que foram chamados sem merecer coisa alguma, tem que fazer nós olharmos para isso e pensarmos. Olharmos para isso e aplicarmos o nosso coração a essa palavra. Amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel.
Balaque contratou ele para amaldiçoar. E ali, em Números 23, fala assim, como que eu vou amaldiçoar alguém que é abençoado? 23 fala que contra Israel não vale encantamento. Como que vou amaldiçoar alguém que é abençoado? Aquele que é abençoado por Deus jamais será amaldiçoado. Isso é absoluto na palavra de Deus. Aquele que Deus abençoou, aquele que Deus bendisse, jamais será maldito. Graças a Deus por isso. Deus abençoa a tua vida? Amém. A bênção do Senhor é sobre a tua vida para sempre. Mas o Senhor então está falando para aquele povo, está falando através de Jesus. Ah, mas Jesus está depondo a lei, Jesus está contrariando a palavra. De maneira nenhuma. Porque eles pegaram um ponto do 23 de Deuteronômio e pegaram só o ponto ali, nós vamos aborrecer os amonitas, moabitas. Amados irmãos, sabe, meus irmãos, quem é a tataravó de Jesus? Uma moabita, chamada Ruth. E Jesus então, meus irmãos, traz essa palavra que deu uma invertida, né, como falam hoje, deu uma invertida ali, amados irmãos. É uma invertida. Sabe por que Jesus foi morto? Um dos motivos era essa pregação. Sabe por que Jesus era perseguido? Um dos motivos era isso. Um dos motivos era essas 7 frases. É lógico que tem muito mais, tem centenas, dezenas e centenas de frases, mas eu separei 7 aqui que nós vamos ver uma a uma. E a que mais, meus irmãos, tem que trazer os nossos pensamentos aos nossos caminhos, é amai os vossos inimigos. Amai-os e bendizei-os. Fale bem. Bendizei os que vos maldizem. Não pague com a mesma moneda. Se estão te maldizendo, bendiga. Irmãos, fazei bem ao que vos odeiam. Você tem alguém que te odeia? Espero que não. Deus te dê graça. Mas se você tem alguém que te odeia, você tem que fazer o bem a este. E mais, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amados irmãos, então a primeira frase que tem que chacoalhar o nosso coração é esse: amai os vossos inimigos, ame-os. A segunda frase, amados irmãos, que faz com que nosso coração seja agitado, tem que fazer, e era esse o propósito que Jesus estava falando, tudo isso ali, todo esse sermão do monte, esse sermão das bem-aventuranças. A segunda frase que eu separei aqui, amados irmãos, da Bíblia, está no versículo 48, lógico que eu não coloquei em ordem, mas eu vou aqui, no versículo 48, sejam perfeitos como Deus é perfeito. Jesus chega diante daqueles homens, Jesus chega diante daqueles seus discípulos, Jesus chega diante de um povo que ali brigava com os samaritanos, não aceitavam os amonitas, moabitas, aquelas disputas. E o Senhor Jesus chega para eles e fala assim: sejam perfeitos, nada menos do que isso, sejam perfeitos, como Deus. Jesus, como que é? Repete por favor. Será que teve alguém? Como que é, Jesus?
Sejam perfeitos como Deus é perfeito. Segunda frase de Jesus, meus irmãos, que dá uma invertida ali, sabe quando dá aquela tela preta, o erro 404 no computador? Pim! Os irmãos que mexem com internet aí, devem conhecer esse erro aí, né? Que às vezes dá, aquele som do Windows, né? Pim! Amai os vossos inimigos, sede perfeitos como Deus. Jesus falando isso diante de uma plateia de homens. Terceira frase, terceiro ensino. Esse, meus irmãos, como eu disse, não coloquei em ordem, coloquei ele diversificado aqui. Mas a terceira frase que eu separei aqui: qualquer que te bater na face direita, oferece a esquerda. Qualquer que te der um tapa na cara, ou no rosto, diz que quem tem cara é cavalo, né? Então, rosto, vamos falar. Aquele que te der um tapa na face, dê a outra. Às vezes a pessoa quer enfeitar o pavão e fala, não é bem isso que Jesus quis dizer. Não, ele quis dizer algo simbólico. Não, há mais inimigos. Não é. Jesus está dando uma invertida ali, amados irmãos. Que eu, olhando para isso, me colocando ali, naquele lugar, me colocando hoje em tudo isso, falo. Quando você vai vendo o ensino desse, vai ouvindo Jesus dizer isso, como o teu coração fica? Como o meu coração fica? Como nós ficamos diante dessas 3 primeiras frases? Faltam mais 4. Quando alguém te bater de um lado, dá outro. Quarta frase, irmãos. Quarta frase que Jesus disse. Nós repetimos aqui. Orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como tem sido a nossa oração? Senhor, abençoa aquele que me abençoa tanto, Senhor. Abençoa aquele irmão lá, é uma bênção na minha vida. É gostoso orar assim, irmãos? A gente ganha força, né? Parece que a oração ela sai mais... Agora, Jesus está falando aqui a quarta frase. Qual é a quarta frase aqui? Orem pelo que vos maltratam. Já foi maltratado? Aquele povo que estava com Jesus ali, será que já tinha sido maltratado? Sim ou não? Tinham sido perseguidos? Sim ou não? E Jesus dá essa invertida, como dizem, uma invertida na situação, irmãos. Orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Onde que Jesus está querendo chegar, irmãos? Onde que Jesus está querendo levar aquele povo? Que Jesus está... A oportunidade que Jesus tem ali para falar com uma multidão. Quinta frase. Sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Aqui é um outro texto, né? Está nesse texto. Sejam misericordiosos como quem? Como Deus. Misericórdia, né? Misericórdia. Um dia eu lembro, sempre quando eu falo misericórdia, eu lembro da... O presbítero Ronei falou que misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas misericórdia, irmãos, é a miséria do coração, o significado dessa palavra.
a miséria do coração, miséria cardia, né? Coração, a miséria do coração. Muitos entendem que isso significa misericórdia. E Jesus está falando assim, sejam misericordiosos, quer dizer, veja no outro a miséria do coração, assim como a tua miséria também do teu coração. Sejam misericordiosos como Deus. A segunda frase, sejam perfeitos como Deus. E agora essa quinta, sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Está em Lucas, em outro texto, mas é a mesma, é o mesmo sermão. A sexta frase, meus irmãos, que Jesus disse ali: ao que tomar a capa, entrega também a túnica. Irmãos, esta é a sexta frase que eu separei aqui, meus irmãos, que nós lendo. Chega alguém e rouba a tua capa. Aí o ladrão pega a sua capa e está indo embora. Você fala: ei, tua túnica também. Vamos trazer para os nossos dias. Está lá, bandidinho pega o seu celular. Um Motorola, sabe aquele que abre assim, ó. Como que é o nome daquele? StarTAC. Motorola StarTAC. Aí o bandido vem e pega esse celular. Você fala: ei, tem um iPhone 11 aqui, tá? Porque é isso que Jesus está querendo falar. Porque a capa, irmãos, a capa servia em todos. Porque a capa, sabe o sobretudo? O sobretudo, ele é um pouquinho mais largo, então cabe em mim, cabe assim, no irmão, no Gustavo, no Rodney já fica mais apertado, mas cabe também a capa, cabe nos irmãos mais fortinhos e nos mais fraquinhos. Agora a túnica não, irmãos. A túnica era algo que ficava por baixo e é como se fosse ali, aquelas camisetas segunda pele que o pessoal usa aí, por baixo de camisa, já é mais justo. Irmãos, essas frases que Jesus disse, esses ensinos, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso: amai os vossos inimigos, sejam perfeitos como Deus é perfeito, qualquer que te bater na face, oferece o outro lado, orem pelos que vos maltratam e perseguem, sejam misericordiosos como Deus é misericordioso, ao que tomar a tua capa, entrega também a túnica. 6 frases, meus irmãos, impactantes. 6 frases, meus irmãos, eu não falei a 7ª ainda, mas as 6 frases que Jesus disse ali, meus irmãos, cai como uma bomba no coração daquele povo. Talvez alguns ali falassem: mas isso aí, deixa comigo, Jesus. Isso aí, eu tiro de letra essas coisas aí, Isso aí é como aquele jovem rapaz, né? Jovem rico. Jesus, isso aí eu guardo desde a minha mocidade. Jesus só citou, meus irmãos, ali o que ele fazia. Mas aqui, meus irmãos, o propósito de Jesus, qual é o propósito de Jesus nesse sermão? Eu não falei o 7º ainda, vou falar o 7º. O 7º também está em outra parte do sermão, em outro evangelho. Se o teu olho e a tua destra, se o teu olho e a tua mão direita te escandaliza, arranca-os. Selá. Selá, meus irmãos, é um momento de silêncio que tem, nas pausas que tem nos salmos, né? O salmista fala, depois tem um selá. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Selá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
O selar, meus irmãos, é um descanso. Quando nós olhamos para essas mensagens, meus irmãos, tem que haver um selar no coração. Meditar, um pensar profundo. Se o teu olho e a tua destra te escandalizam, arranca-os, porque é melhor entrares no reino sem o teu membro do que ser lançado no inferno. Amados irmãos, essas 7 frases, é lógico que tem outras centenas, mas essas 7, amados irmãos, o propósito de Jesus é que aqueles homens que estão ali diante do Rei da Glória, diante do Deus encarnado, diante do Emanuel, diante do Messias, diante daquele, como diz João, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está diante ali dele, e Jesus então traz essas 7 mensagens, essas 7 frases, essas 7 sentenças contra o coração daqueles homens. Porque olha o que está escrito em João 9,39. Evangelho de João 9,39 diz assim: eu vim para os que não veem, vejam. Eu vim para os que não veem, vejam. E para os que veem, se tornem cegos. Olha, meus irmãos, está lá em João. Jesus disputando ali com os fariseus, ele fala isso. Eu vim para juízo. Eu vim para juízo. Eu vim para juízo, eu vim para os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. E esse era o propósito, meus irmãos, dessas 7 frases fortes de Jesus. E sempre Jesus fala, se a gente fizer versículo aqui, a gente vai ver assim, vocês ouviram o que foi dito. Em todas essas coisas o Senhor Jesus fala assim. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo o seguinte. Você vai ver sempre Jesus fazendo isso. Aqueles homens, meus irmãos, qual era o propósito daquilo? Qual era o propósito de Jesus falar aquilo? Qual era o propósito de Jesus trazer esse ensino, essas frases, trazer o Velho Testamento, trazer ali o que estava sobre aquele povo? Qual era o propósito? Qual era o propósito? Será que ali todos amavam os seus inimigos? Havia muitos judeus que ali não se comunicavam com os samaritanos. Será que eles eram perfeitos como o perfeito era Deus? Como o perfeito é Deus? Quando eles sofriam ali, batiam neles, será que eles viravam a outra face? Eles oravam pelos que o maltratavam? Eles oravam pelos que os perseguiam? Eles eram misericordiosos a ponto de ver a miséria do coração do irmão e saber da sua própria miséria. Quando tomavam a sua capa, eles falavam, vem aqui, vem, toma também a minha túnica. E faziam isso com alegria. Quando o olho os escandalizava, quando a destra ali, a mão, escandalizava. E Jesus disse, essa parte aqui, Jesus disse quando ele estava falando sobre adultério. Sobre algo, meus irmãos, que é invisível. As outras coisas era tudo, meus irmãos, visíveis. Mas aqui, a 7ª frase era algo invisível, que tratava, meus irmãos, de coisas internas, de sentimentos, de coisas, meus irmãos, que só Deus conhecia. Como diz um irmão, foro íntimo. Foro íntimo. Então, meus irmãos, qual era o propósito de tudo isso? É que aqueles homens que estavam diante de Cristo, diante do Senhor da glória, diante de Jesus, eles olhassem para si mesmo
E falassem o quê? E falassem o quê? Não, pode deixar, Jesus, que a partir de hoje, deixe comigo. Mas o propósito principal, meus irmãos, é que aqueles homens olhando para si mesmos, olhando para as frases, olhando para os ensinos, eles falassem: sem o Senhor, sem a sua graça, sem o seu Espírito, sem a sua obra agindo e operando no meu coração, no meu ser, isso é o quê? É o quê, irmãos? Impossível. Porque o homem caído, depois do Éden, o homem se meteu num buraco tão grande, irmãos. Quando digo homem, o gênero humano, que inclui eu. Se você é homem, gênero humano, inclui você também. Que se não fosse o Senhor vir nos buscar, nos salvar, nos resgatar do nosso, como diz o Salmo 40, o Salmo 40 fala que o Senhor nos tirou de um lago horrível, Ele nos tirou de um charco de lodo, e firmou os nossos pés. O que Jesus estava falando com aquela plateia? Qual era o propósito? Qual era ali a visão? Não é que aqueles homens fizessem como aquele jovem rico. Não, Senhor, isso aí eu guardo desde a minha infância. Isso aí tiro de letra. Tudo essas 7 frases aí. Não, mas que o homem olhasse para si mesmo e falasse: eu não consigo, eu preciso de um Messias, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me tire dessa situação. Então Paulo vem em Romanos capítulo 8, versículo 26. Apóstolo Paulo então, explicando a sua própria situação, quando ele olha para si mesmo, ele fala assim: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí ele fala no 24, lá no 7, miserável homem que sou. Paulo foi tão quebrantado, esmiuçado pela graça de Deus, que ele então reconhece a sua incapacidade, a sua deficiência, a sua debilidade em cumprir qualquer uma dessas frases por si mesmo. Por si mesmo. Por isso que quando Paulo olha para si, falamos na quinta-feira sobre isso, quando Paulo olha para si, ele fala: miserável homem que sou. Quando ele olha para o Espírito Santo, ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo então fala no Romanos 8, 26, amados irmãos, algo maravilhoso. Ele fala assim: o Espírito Santo ajuda-nos nas nossas fraquezas. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque Jesus, o Rei da Glória, Ele traz algo para aquela plateia, para aquele povo. Ele traz algo ali, meus irmãos, que o povo por si mesmo era incapacitado para cumprir. Então o que acontece? O Deus, Ele envia o Deus para que o Deus habitasse nesse homem, e Deus, através desse homem, fizesse um novo coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Se não fosse o Espírito Santo, amados irmãos, nós não cumpriríamos, nós não chegaríamos, nós nunca, meus irmãos, seríamos aperfeiçoados. Se não fosse Cristo vir, morrer, derramar seu sangue, purificar o templo, para que o Espírito Santo viesse e habitasse, e habitando em nós, operasse em nossos corações, produzisse em nós o fruto do Espírito,
O Senhor agora, então, Ele... Sabe o que Ele faz? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 3,5. Em 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 3,5. Apóstolo Paulo fala... Não que sejamos capazes de pensar por nós mesmos algumas coisas, ou alguma coisa. Porque a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de 2 Coríntios 3,5. Não é isso que está escrito na tua Bíblia? Da onde vem a tua capacidade? A capacidade para você, hoje, orar por quem te maltrata, de você orar por aquele que te persegue, essa capacidade ela não vem de você. Ela vem do Espírito Santo que habita em você. Sejam perfeitos como Deus é perfeito. Será que isso aconteceria se o Deus perfeito não habitasse em nós? Porque somos perfeitos, não por nós mesmos. Aliás, nem somos, nós estamos perfeitos. Colossenses 2,10 fala, estamos perfeitos nele. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E quanto mais eu encho do Espírito Santo, mais o Senhor vai ampliando, vai derramando, mais o Senhor vai operando. Por isso, quanto mais nós buscamos a Deus, meus irmãos, mais Deus vai, primeiro, mostrando a nossa condição de incapacidade diante de um sermão tão forte, tanto mais forte quanto foi o profético, e tanto mais forte quanto foi o lá com João. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo habita na vida daquele que crê em Jesus. Para quê? Para capacitá-lo. Para capacitar a minha vida e a tua vida, amados irmãos. Um escritor famoso aí que ele disse assim, quando olho para mim, me frustro. Quando olho para o outro, me decepciono. Mas quando olho para Cristo Jesus, eu me alegro. Eu me alegro. Porque nem eu e nem o outro conseguiríamos. O exemplo claro é Paulo, irmãos. O exemplo claro é Paulo. Vou citar 3 exemplos rapidamente aqui. 3 exemplos claros dessa obra, meus irmãos. O primeiro é Paulo. Paulo, o que fazia Paulo? Paulo era inimigo dos amigos de Deus. Ele mandava prender os crentes, mandava perseguir a igreja, irmãos. Fechava, assolava, matava. E se não matava, tinha participação na morte de Estevão. Pedia cartas para assolar. Ele respirava ameaças, irmãos. Sabe o que é isso? Respirava. Ele fungava, meus irmãos. Ele fungava nos cangotes dos crentes, meus irmãos. Pensa numa perseguição. A hora que o Espírito Santo entra na vida dele, a hora que o sangue de Jesus purifica o templo, transforma o coração, e o Espírito Santo habita, meus irmãos. Esse homem que era perseguidor, esse homem, meus irmãos, que arrasava com os inimigos. Ele não amava os inimigos, ele matava os inimigos. Esse homem era assolado, esse homem era apedrejado, esse homem era esquartejado, vamos dizer assim, era perseguido, era afrontado, meus irmãos, e o que ele fazia? Orava, abençoava, não murmurava, não reclamava. Por quê? Porque ele tinha alguém que o ajudava nas suas fraquezas. E ele declara em outras partes, ele fala assim, o Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O
O Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, nas nossas fraquezas, meus irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus recebe a glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, vem dele, operado por ele e volta para a glória dele. Não é que nós somos aqueles, meus irmãos, como marionetes na mão do Senhor e assim. Não, meus irmãos, nós temos a nossa responsabilidade. A graça de Deus não nos isenta da responsabilidade. Mas temos que saber que só podemos tais coisas se o Espírito Santo de Deus habitar em nós, operar em nós e nós deixarmos, meus irmãos, o Senhor operar, porque senão, meu irmão, isso aqui seria impossível. Jesus, ele disse, os discípulos ali falaram assim, então, Senhor, quem se salvará? Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. É Deus quem opera, amados irmãos, na minha vida e na tua vida. Ele ajuda nas nossas fraquezas, irmãos. Quem de nós não temos? Quem de nós não tem essas fraquezas? Ou somos hipócritas o suficiente para falar, não, isso aqui eu tiro de letra, isso aqui é... Se o Espírito Santo não nos ajudar, se o Espírito Santo não nos auxiliar, meus irmãos, nós, meus irmãos, nos distanciando cada vez mais de Deus. O apóstolo Paulo era um exemplo claro, meus irmãos, da ação do Espírito Santo. O outro era Pedro, meus irmãos, Pedrão, nosso irmão Pedro. Pensa no zuta que eu vou dar em Pedro lá quando chegar. Fala, ô Pedrão, você era fera, hein? Explica aí a situação da orelha lá. Explica a situação. Você pegou a espada e cortou uma só. A vontade sua era cortar as duas, né? A vontade sua nem se fala. O que é? Mas aí você vai ver, meus irmãos, depois do Espírito Santo agir na vida de Pedro, você vai ver os escritos. Leia as 2 cartas de Pedro. Olhe para Pedro antes do Espírito Santo, olha para Pedro depois do Espírito Santo. A ponto, meus irmãos, a história diz que Pedro foi crucificado. Imagina só, meus irmãos, aqueles soldados chegarem diante do Pedro. Aquele Pedro que cortou a orelha do Malco. Agora nós vamos pôr você na cruz, Pedro. Imagina Pedro, meus irmãos, antes do Espírito Santo na vida dele. Venham para você ver. Venham para vocês verem o que acontece com vocês. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não relata a forma, né, como foi. Mas a história, os livros de história aí contam, meus irmãos, que ele foi crucificado de ponta cabeça. Dizem que na hora da sua morte ele falou assim, viu, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Põe de ponta cabeça aí. Não se sabe ao certo se virou cruz, meus irmãos. Se a gente falar que foi a cruz de ponta cabeça, a gente vai dar vazão aí para, sabe aquela cruz de ponta cabeça lá, enfim, ou se viraram ele mesmo, enfim. O Espírito Santo faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. E quanto mais eu me encher do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você. E quanto mais eu me encher dele, mais o Senhor vai me capacitando, mais o Senhor vai te capacitando, porque essa obra é dele. E como eu disse, não estamos dizendo da nossa responsabilidade. Mas a obra quem faz? O Espírito Santo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Mas, irmãos, e o terceiro exemplo, finalizando aqui, que eu queria dar, é João, apóstolo João. Sem o Espírito Santo. Senhor, o Senhor quer que a gente ore agora aqui, mande fogo e consuma todos esses que não estão andando com a gente? O Senhor quer, Jesus, que a gente ore agora aqui? Que tinha um povo que seguia eles junto ali, e tinha um povo que
caminhava meio apartado. O senhor quer que a gente ore agora e venha fogo do céu e consuma eles? Aí depois do Espírito Santo você vê o que, irmãos? Vai ler lá o Evangelho, vai ler as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, e depois você vai ler Apocalipse. O Espírito Santo faz toda a diferença na minha vida e na tua vida, irmãos. E quanto mais eu busco do Espírito Santo, quanto mais me encho desse Espírito Santo que habita em nós, que opera em nós, mais nós cumpriremos toda a vontade do Senhor. Por nós mesmos. Pelo Senhor que em nós habita. Pelo Senhor que em nós opera. E nessas 7 frases, irmãos, amai os vossos inimigos, sejam perfeitos como Deus é perfeito, qualquer que te bater na face oferece o outro lado, orem pelos que vos maltratam e vos perseguem, sejam misericordiosos como Deus é misericordioso, ao que tomar a capa, entrega também a túnica, se o teu olho e a tua destra te escandalizam, arranca-os. Quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós vamos olhar para isso e falar assim: o que eu preciso? E a resposta, amados irmãos, é uma só. Eu e você, os cristãos, os regenerados, os salvos, os nascidos de novo, a igreja, nós precisamos do Espírito Santo agindo poderosamente na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo, como dizem aí, ser batizado com o Espírito Santo, amados irmãos, não é sair rodopiando. Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, esse é o sinal, é o termômetro, é o indício. E o Senhor, por graça e misericórdia, Ele saiu do seu trono de glória, vendo a minha incapacidade e a tua incapacidade. Ele se despiu da sua glória, desceu do seu trono e veio até nós, para que vindo, completasse a sua obra, e subindo, viesse o Espírito Santo, que habita em nós, e quando Jesus vier, o que habita em nós vai nos levar para o céu, para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Essa obra de Deus, não tenha por pouco pela obra, a obra que Deus está fazendo na tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o Espírito Santo, olhe para o amor de Deus. E que o Senhor nos capacite. A nossa capacidade vem de Deus e o Senhor aumente essa capacidade. Senhor, que a nossa oração seja: Senhor, aumenta a minha capacidade de buscar essas frases tão fortes, com tanto ensino, que o teu Espírito que habita em mim, que habita em você, pode fazer uma obra que o Senhor receba toda a glória. Amém, amados irmãos? O apóstolo Paulo tinha seu espinho na carne. Muitos dizem que ninguém sabe o espinho na carne, meus irmãos, mas o espinho na carne de Paulo, meus irmãos, eu creio que está relacionado com Romanos 7. Paulo clamava: tira de mim esse espinho, Senhor. Tira de mim esse espinho na carne. E Deus, olhando para ele, fala: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Que a graça de Deus nos leve a obedecer ao Senhor em tudo.
e o Senhor opere através do seu Espírito na minha vida, na tua vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, na vida dos crentes, dos salvos, dos regenerados, na vida do seu povo. O povo que foi resgatado, o povo que foi transformado e tem sido aperfeiçoado cada dia, em nome de Jesus. Lembrando de um último versículo, Provérbios capítulo 4, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O Senhor que opera em nós, nos leve a obedecê-lo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a tua vida, que essa palavra nos leve a refletir nesta noite, nessa madrugada. Talvez você até perca o sono, você, mas saibamos nós, o Espírito Santo que em nós habita, Ele está desejoso de operar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque se não for o Senhor, Senhor, se não fosse o Senhor, Pai, se não fosse o Senhor ter enviado o Seu Filho, se não fosse o Senhor ter derramado sobre os nossos corações Seu Santo Espírito, se não fosse o Senhor começar a obra, ninguém começaria. Se não fosse o Senhor a aperfeiçoar a obra, ninguém aperfeiçoaria. Se não fosse o Senhor a terminá-la, também ninguém terminaria. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai. E que nós, ó Pai, possamos buscar cada vez mais do Seu Espírito, cada vez mais ser cheios dessa graça. E saber, Pai, que a Tua graça, Teu amor, Teu favor, nos leva a nos quebrantar, a ver e a entender, compreender a nossa miséria, a nossa dificuldade, e saber, ó Pai, que o Senhor está operando em nossos corações. Continua operando, Pai, e transformando-nos a cada dia, pelo poder do Teu Espírito, que em nós habita e que em nós opera, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, um bom mês, no mês de junho se inicia, tem um mês abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.